Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavra de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, a primeira sexta-feira do ano, a primeira sexta-feira do mês, portanto. A primeira sexta-feira sempre fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus. E amanhã, o primeiro sábado do mês, e nesse mês em específico, o primeiro sábado do ano, no primeiro sábado fazemos memória ao Imaculado Coração de Maria. Então, se você puder, se você estiver em estado de graça, nessa sexta-feira, participe da missa, comungue, receba Jesus e ofereça essa comunhão em reparação às ofensas e os ultrajes que Jesus recebe no seu Sagrado Coração. Lembrando também, é claro, que sexta-feira católico não come carne, dia de abstinência de carne, e é dia de jejum. Faça um jejum, ofereça um jejum a Deus. Amém? E amanhã, no primeiro sábado do mês, ofereça um terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Medite durante 15 minutos os mistérios, um dos mistérios do Rosário, ou os mistérios do Rosário, fazendo companhia a Nossa Senhora, oferecendo em reparação ao seu Imaculado Coração. Participe da missa, comungue em reparação ao Imaculado Coração de Maria e se confesse em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora pediu em Fátima que fizéssemos durante 5 sábados essas práticas em reparação às ofensas e os ultrajes que os homens têm feito ao seu coração imaculado. Oração do terço, comunhão, confissão e 15 minutos de meditação. Todo o primeiro sábado do mês, durante 5 meses. São 5 sábados, pedido por Nossa Senhora de Fátima, irmã Lúcia. Então amanhã, ouça o pedido de Nossa Senhora e ofereça para ela, em ato de amor, essa reparação. E hoje, sexta-feira, comungue em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, o coração que tanto amou os homens. Como ele mesmo disse para Santa Margarida Maria Alacoque, eis o coração que tanto tem amado os homens e que é tão desprezado por eles, tão ofendido por eles. Amém? Evangelho de hoje. Nessa sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está no Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 31, e versículos de 34, 36 e 38. Amém? Vamos à leitura do evangelho proposto pela igreja nessa sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Naquele tempo, Jesus pôs-se a proclamar: depois de mim, vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. João aqui anuncia a vinda do Messias, alguém mais poderoso do que eu, alguém mais digno que eu, alguém de tamanho poder, de tamanha glória, que eu não sou digno de me abaixar diante dele, de me prostrar diante dele, para desatar-lhe a correia dos calçados. Mas para que esse Deus eterno e todo-poderoso, que é Jesus o Senhor, para que ele se fez homem? Qual foi o objetivo de Jesus vir a nós? Aqui nesse evangelho a gente vê Jesus sendo batizado por João. E João dá o testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele experienciou quando do batismo de Jesus, dos sinais, dos prodígios que ele viu. Presta atenção. João viu os céus abertos e descer o Espírito Santo em forma de pomba. E sobre ele ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. João vê a manifestação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Jesus, Deus Filho, o Espírito Santo que desce sobre ele em formato de pomba, como uma pomba, sob a aparência de uma pomba. E o Pai que se manifesta numa voz estrondosa, que diz: eis o meu Filho muito amado em quem eu ponho a minha afeição. Queridos, o que é afeição? E aí está o ponto nevrálgico para este evangelho de hoje, para essa meditação de hoje. O Pai diz: eis o meu Filho amado em quem eu ponho a minha afeição. A palavra afeição vem de face, vem de feição, de aparência. Afeição. O Pai pôs a sua afeição em Jesus. Significa que o Pai olhou para Jesus e se reconheceu em Jesus. É claro, Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Quando o Pai diz: eis meu Filho amado em quem eu ponho a minha afeição, é o próprio Deus Pai que testemunha que Jesus é Deus com ele e com o Espírito Santo. João ali, ele testemunha a Santíssima Trindade se revelando a ele. E ouvindo a voz do Deus Pai, João percebe que aquele homem que estava diante dele, sendo batizado por ele, na verdade era o autor do batismo, era Deus eterno e todo-poderoso. As pessoas vinham ao Jordão para serem batizados, purificados dos seus pecados pelas águas do Jordão. Jesus não foi purificado de pecado algum, porque Jesus é Deus e não tem pecado. Mas, em vez das águas do Jordão purificarem a Jesus, Jesus purificou, santificou as águas do Jordão, porque ele é Deus. E nele o Pai encontrou a sua afeição. O Pai olhou para Jesus e se reconheceu em Jesus. Você lembra que eu perguntava para que Jesus veio ao mundo? Qual foi o objetivo de Jesus ao se encarnar? A nossa salvação, é claro. Mas como que se dá essa salvação? Como que Jesus quer nos salvar? Jesus quer encontrar em mim. Jesus quer encontrar em você afeição. Ou seja, Jesus quer olhar para mim e se reconhecer. Jesus quer olhar para você e se reconhecer em você. No dia do julgamento final, quando você morrer, ou quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, não sabemos se morreremos ou se Jesus virá ainda no tempo da nossa vida, porque quando Jesus virá pertence a Deus, só Deus sabe, só Deus o sabe. Mas, seja pela morte, ou seja pela segunda vinda de Jesus, segunda vinda gloriosa, o fato é que estaremos diante de Deus e seremos julgados por Ele. Quando formos julgados por Deus, o que determinará se entraremos no céu e viveremos com Deus eternamente, sua glória, ou se seremos lançados fora, seremos lançados ao fogo, onde é lançada a palha, e ali haverá choro e ranger de dentes, ou se iremos ao inferno. O que determinará é se Deus encontrará afeição em nós. Se teremos a afeição, se teremos o rosto de Deus. E o rosto de Deus feito homem é Jesus. O rosto do homem feito Deus é Jesus. Ou seja, Jesus veio a nós. Jesus assumiu a nossa carne humana, a nossa natureza humana, para que nós assumíssemos a natureza divina dele. Jesus se fez homem para que nós fôssemos semelhantes a Deus. Deus se fez homem para nos divinizar, para nos fazer Deus. Mas como assim, Fábio? Nos fazer Deus? Isso soa muito estranho. Que história é essa? O Salmos vai dizer: sereis como deuses. O que o Salmo quer dizer com isso? Sereis como Deus. Quem é Deus? Deus é o Santo. O livro do profeta Isaías vai dizer que a liturgia celeste cantava: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Deus é o Santo, 3 vezes Santo. E ele se fez homem para fazer o homem divino, ou seja, para fazer o homem santo. O homem santo é o homem semelhante a Deus, o homem que assumiu a feição de Deus. E é para isso que Jesus veio, para nos fazer santos. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas misérias, da porcaria do pecado que há em nós, da sujeira, da lama do pecado que há em nós, e nos fazer santos. Esse é o objetivo de Jesus. É assim que ele quer nos salvar, nos tornando divinos. Divinos não porque seremos Deus ou deuses, não porque teremos o poder de Deus, nada disso. Divinos porque teremos a natureza de Deus. Não natureza por excelência, mas por misericórdia. De que você está falando, Fábio?
Estou falando da santidade. É claro, sempre seremos humanos. Quando morrermos, seremos uma alma humana. Existem os espíritos celestes, que são os anjos, né? Os santos anjos são espíritos angelicais. E existem os homens que morreram, que estão na glória de Deus, que foram salvos, que são santos, que são espíritos humanos santificados. E assim a gente pode dizer, teologicamente, divinizados, tornados à imagem e semelhança de Deus. Imagem, semelhança de Deus. Ou, em outras palavras, com a afeição de Deus. Eis o meu filho amado, em quem eu ponho a minha afeição. Deus quer colocar a afeição dele em você. Agora olha para a sua vida, examine-se a si mesmo e vê se você tem mais as feições de Deus ou mais as feições do demônio. Sim, porque se em contrapartida alguém que se torna santo, se torna como que divino, porque tem as feições de Deus, é santo como Deus é santo, aquele que se afasta de Deus assim entrega ao pecado, se torna demônio com o demônio, porque assume as feições do demônio. E é por isso que a gente vê homens nesse mundo, nesta vida, que são capazes de fazer coisas terríveis, barbaridades terríveis, que só um demônio faria, porque se tornou como um demônio. Mas ao mesmo tempo vemos santos, que são capazes de fazer coisas que não são da natureza humana, que são sobre-humanas, que só Deus faria por misericórdia e por amor. Como São Maximiliano Kolbe, que vendo um pai de família ser condenado à morte, se ofereceu para morrer no lugar dele. Quem faria isso por um desconhecido? Só Jesus fez isso, vindo morrer no nosso lugar na cruz. Como São Damião de Molokai, que vendo os leprosos serem entulhados na ilha de Molokai para morrerem lá de lepra, sem assistência alguma, com fome, com frio, com sede, morrendo, apodrecendo vivos, se ofereceu. Ele, tendo saúde, se ofereceu para ser o capelão dos leprosos lá na ilha de Molokai, mesmo sabendo que jamais poderia voltar ao continente. Ele aceitou a morrer com os leprosos de Molokai, para que eles morressem em Deus. Quem faria isso? Só Jesus fez isso. Só Jesus é capaz disso, porque isso é próprio de Deus. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Quem é Deus? Deus é amor, vai dizer São João na sua primeira carta. E ser santo é amar. A caridade é a santidade. O amor é a santidade. E ter a afeição de Deus é amar. Porque Deus é amor. Eis o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Que no último dia, no seu julgamento eterno, quando Deus olhar para você para te julgar, e para que seja traçado o seu destino eterno, eternamente na vida eterna, com a glória de Deus, ou eternamente no inferno, sendo torturado pelos demônios, com fogo, enxofre, e ferros e tortura, para sempre. Que Deus olhe para você e diga, eis o meu filho muito amado, em quem eu coloquei a minha afeição, a minha face. Ele é semelhante a mim, ele é imagem e semelhança como eu. Ele alcançou, com a ajuda do meu Espírito Santo e das minhas graças, a santidade. Então entra, bendito de meu Pai, e vinde à minha direita. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Doente e viestes me ver. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, com frio, nu na prisão e te socorremos? Toda vez que fizestes isso ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que o fazes. A santidade é o amor. A santidade é a caridade. Cada vez que você for egoísta, você vai se tornando semelhante ao demônio. Cada vez que você tem mágoa, rancor, ressentimento, ódio, raiva, sentimentos de homicídio, de prejudicar o seu irmão, você vai se tornando um demônio. Cada vez que você ama, que você é misericordioso, que você perdoa e principalmente que você estende a mão para um pobre, você vai se tornando santo. E você vai tornando sobre si as feições de Jesus. E a caridade vai crescendo em você. E cada vez você é capaz de amar mais, parece que o coração vai se dilatando. E cada vez você é capaz de mais atos, e mais atos, e mais atos, e mais atos de caridade, de amor, de caridade. Até chegar ao ponto de ser capaz de se oferecer para morrer junto com leprosos numa ilha, para que eles morram em Deus. Até que você seja capaz
de ser condenado à morte no lugar de uma outra pessoa, como fez São Maximiliano Kolbe. Nesse vídeo de hoje eu quero te convidar a caminhar para o céu, pela estrada da caridade, do amor. Assumir sobre si as feições de Jesus, para que no último dia o Pai te reconheça. Olhando em você, Ele não te enxergue, mas reconheça Jesus em você. E diz: eis o meu filho amado, em quem eu pus a minha afeição. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada. E pela estrada da caridade, pela estrada do amor, subamos até o alto da montanha. Fica com Deus. Deus te abençoe.